Falaremos hoje, neste vídeo, sobre as alterações promovidas pelo denominado pacote anticrime e também da nova lei de abuso de autoridade nas investigações criminais, especialmente no tema inquérito policial, certo? Então, antes já aí para dar uma força, se inscreve no canal, curta, comentem se vocês ficaram com alguma dúvida, um tema que vocês desejam que eu fale aí, que eu posso trazer nos demais vídeos, tá? Então, assim, início eu vou trazer alguma conceituação do inquérito policial e também falaremos sobre a natureza e as suas características. Como diz o ex-ministro do STF, Celso de Mello, o delegado, o inquérito, então, ele é o primeiro garantidor de direitos. O inquérito, a ideia do inquérito policial não é acusar ou defender ninguém, mas sim buscar a verdade possível, tá? Então, é conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal, o membro do Ministério Público, possa ingressar em juízo, tá? Então, a ideia é reunir elementos, indícios suficientes de autoria e materialidade para fornecer subsídios ao membro do Ministério Público para que ele possa, então, propor uma denúncia, uma inicial acusatória. O artigo 4º do Código de Processo Penal diz: a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria, certo? Então, as polícias judiciárias são dirigidas pelos delegados de polícia, tá? Seja Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Federal no âmbito da União, Polícia Civil no âmbito dos estados, conforme dicção do artigo 144 da Constituição Federal, e tem por responsabilidade, tá? Apurar fatos criminosos e coligir, ou seja, reunir elementos que apontem se de fato houve o crime e quem o praticou, materialidade e autoria. A Polícia Judiciária é representada no Brasil pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Então, óbvio, se o inquérito busca apurar a verdade ali, a verdade possível, ele primeiro tem que verificar: houve o delito? Houve. Então, beleza. Então, partimos agora para tentar identificar quem foi o autor. Então, um corpo é encontrado nas margens de um rio e alguém aciona a polícia, ou a polícia judiciária, então vai verificar o quê? Vamos verificar se houve um homicídio. Chegando lá, houve testemunha, houve pessoas, é feita uma perícia e constata que houve, na verdade, um afogamento. Não, encontra-se um corpo e há perfurações de arma de fogo, tá? Opa, então temos ali um possível homicídio. Então temos prova da materialidade, buscaremos agora a autoria. Perfeito, pessoal? Então vamos aí seguir vendo as características do inquérito policial. Então, dentro das características do inquérito policial, a primeira característica, ele é administrativo, é um procedimento administrativo. O inquérito, por ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial, possui nítido caráter administrativo. O inquérito não é fase do processo. Então, cuidado, o inquérito, o IP, é pré-processual. Daí, porque eventual irregularidade ocorrida durante a investigação não gera nulidade do processo. Beleza? Então, o inquérito, ele é um procedimento administrativo, ele não é processo, ele antecede processo, ele tem característica pré-processual. O inquérito, ele é inquisitivo, tá? O processo não pode ser inquisitivo, mas o inquérito, por ser um procedimento investigativo, pré-processual, ele deve ser inquisitivo, certo? Imagina que se o inquérito
tivesse ampla defesa e o contraditório, eu ali tivesse que intimar, se intimar o acusado para que ele prestasse esclarecimento sobre uma denúncia, sei lá, de corrupção, tá? A polícia não ia conseguir investigar e reunir elementos, tá? Se alguém é intimado, porque ele estaria supostamente praticando um delito de corrupção. Possivelmente ele vai sumir com todas as provas, apagar, trocar de telefone, enfim, tudo isso ia desaparecer. Então, o inquérito ele precisa ser inquisitivo para que a polícia, ou em algumas hipóteses o Ministério Público, consiga fazer uma investigação célere e eficaz, tá? Então, se ele tivesse essa característica do processo, não seria possível reunir elementos. O processo, sim, pode ser e deve garantir a ampla defesa e o contraditório. Por quê? Porque já houve a reunião desses elementos, agora vai dar-se a oportunidade ao investigado, ao acusado, de defender e de demonstrar que aquelas situações ali apontadas pela investigação não são verídicas. Tá ok? No inquérito não há acusação, logo não há nem autor nem acusação. O juiz existe, mas ele não conduz o IP. Quem conduz o IP é a autoridade policial, o delegado, tá? No inquérito policial, por ser inquisitivo, não há direito ao contraditório, nem à ampla defesa. Aí alguns vão se perguntar, tá, mas temos ali a súmula vinculante 14, temos também algumas questões no estatuto da OAB, tá? Isso por si só não torna o inquérito acusatório, tá? Então ele é um sistema inquisitivo e em algumas situações específicas ele permite ali o contraditório, tá bom? Prosseguindo, ele é oficioso, ou seja, possibilidade, poder, dever de instauração de ofício quando se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. Então, houve ali a notícia de um crime de ação pública incondicionada, a autoridade pública que tiver ciência desse fato, ele deve ter o poder, dever de investigar. Então, sabe-se de um homicídio, delito de ação penal pública incondicionada, não há essa margem de discricionariedade para falar, pensando bem, deixa esse homicídio para lá, eu não vou investigar. Não. Então, devido a essa característica, há necessidade de investigação. Certo? Prosseguimos aí. O inquérito, ele é um procedimento escrito, tá? Todos os atos produzidos no bojo do IP deverão ser escritos e reduzidos a termos aquele que forem orais. Então, assim, até por uma questão de quando o Código de Processo Penal ele é de 1940, então naquela época todos os procedimentos deveriam ser escritos, mas a ideia aqui é que ele deve ser documentado, tá? Então você não pode simplesmente fazer uma investigação e não documentá-la. Então essa questão de escrita aqui está mais ligada à questão de documentação. Até porque com a evolução tecnológica, logo logo eu acredito que todos os procedimentos no inquérito não serão mais escritos, e sim serão aí, por exemplo, os interrogatórios. É muito mais eficaz você fazer um interrogatório em vídeo, em áudio e vídeo, tá? Hoje os inquéritos já são protocolados via digitalmente, então logo logo eu acredito que nós teremos aí um inquérito totalmente digital. É mais fidedigno, então um depoimento em vídeo e do que algo escrito. Por exemplo, você fazer um interrogatório escrito é totalmente diferente de algo em vídeo. Tá, mas vocês precisam saber, então, que o inquérito ele tem essa característica de ser escrito. Óbvio que nada impede de que alguns atos ali, em casos, por exemplo, de homicídios ou algum crime mais complexo, em que há uma confissão, tudo bem, sabemos que a confissão ela tem um valor probatório
pequeno, mas uma confissão detalhada é diferente. Então, um interrogatório em vídeo, ele é bem mais fidedigno. Então, por diversas vezes, em delitos, em investigações mais complexas, eu preferia fazer esse interrogatório em vídeo, tá? Obviamente, ele era reduzido e se fosse preciso reduzir a termo, era transcrito, tá? Mas preservando o vídeo e também a questão ali escrita e trazer mais fidedignidade, tá? Então, nada impede que alguns atos do inquérito sejam trazidos ali de maneira envie imagens, vídeos, etc. Então, outra característica, ele é indisponível, tá? Uma vez instaurado, o IP não pode a autoridade policial arquivá-la. Então, aqui, até por uma questão de trazer mais segurança e para que investigações não sejam simplesmente arquivadas, a lei não permite, então, que o inquérito seja arquivado. Instaurou-se um inquérito, ele tem que ser concluído. O que pode ocorrer é a autoridade policial, o delegado, entender que não há elementos para um indiciamento, ou mesmo entender que o fato sequer existiu. Sei lá, instaura-se uma investigação para verificar um delito de estupro, e ao final verifica que não houve esse delito, e inclusive há um indiciamento ali da suposta vítima por denunciação caluniosa. Então, nada impede que a autoridade policial, ao final do inquérito, ele deixe de indiciar, porque entende que não há elementos de autoria, não indício suficiente de autoria, ou verifique que não houve, na verdade, aquele delito. Perfeito? E, nesse caso, ele vai remeter esse inquérito ao membro do Ministério Público e que vai poder atualmente pedir, requerer, promover o arquivamento dele, tá? A gente vai falar sobre isso já já. E então o delegado conclui e remete ao Poder Judiciário, seja com indiciamento, seja sem indiciamento, mas coletando todos os elementos ali. Então, vamos lá aproveitar aqui uma alteração que houve com a lei anticrime, tá? Com o pacote anticrime na questão do arquivamento do inquérito. Antes da lei 13.964, o arquivamento de um inquérito policial era um ato complexo, pois tinha início com a promoção de arquivamento pelo Ministério Público. Os autos, eram encaminhados à autoridade judicial para decisão sobre o requerimento apresentado pelo promotor natural. O juiz podia aceitar a proposta do MP, chancelando o encerramento da apuração ou recusá-la, tá? Então, caso o juiz recusasse, cabia-lhe enviar os autos à chefia do Ministério Público para que o Procurador-Geral de Justiça, na condição de representante maior do lite, determinasse o arquivamento, que só então seria obrigatório para o Poder Judiciário, dada a falta do poder de iniciativa, resultado do princípio da inércia da jurisdição. Então, pessoal, antes do pacote anticrime, e atualmente, por quê? Aqui eu tenho que explicar. O pacote anticrime trouxe o Instituto de Juiz de Garantias, tá? Só que esse instituto que está ali no artigo 3º-B, ele teve a sua eficácia suspensa pelo STF. Então, numa ADI, ele teve a sua eficácia suspensa. E esse tópico aí, que permite que o promotor de justiça possa ele próprio arquivar o inquérito, também está suspenso, tá? Então, assim, antes do pacote anticrime, como funcionava ou como funciona, com a suspensão continua funcionando o artigo antigo. Funciona da seguinte forma: o MP, o Ministério Público, o promotor, ele está ali
recebe o inquérito, recebe a investigação e ele verifica que não há elementos suficientes para a propositura de uma ação penal. Ele pode fazer duas situações. Ele pode pedir a devolução à Polícia Civil ou à Polícia Federal, dependendo do fato, para que façam novas diligências. Então, continue diligências ou colha outros elementos ali que possam subsidiar a propositura de ação penal. Em última análise, se ele entender que ficou devidamente demonstrado de que aquele pessoa não cometeu o crime ou que não houve o delito, ele vai fazer uma promoção de arquivamento. Então, ele vai requerer o arquivamento do inquérito policial e vai remeter ao juiz, tá? E o juiz, se concordar, vai homologar o arquivamento do inquérito policial. Isso é o que estava no antigo artigo 28, que continua valendo, porque, como eu disse para vocês, o atual artigo 28 teve a sua eficácia suspensa pelo STF. Perfeito? Mas nós vamos estudar esse artigo e eu acredito que, havendo ali um julgamento pelo STF, e ele volte a vigorar, tá? É o que vocês vão precisar saber. Então, segundo a nova dicção do artigo 28, ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Pessoal, isso aqui já ocorria no âmbito do Ministério Público da União. Então, no MPF, isso já ocorria. O que acontecia? O promotor de justiça, ou procurador federal, ele entendia que não havia elementos, ele próprio, então, pediu o arquivamento e ele remete esses autos para a Câmara de Coordenação e Revisão, tá? E essa Câmara de Coordenação e Revisão é que vai analisar se de fato havia ali necessidade ou não de arquivamento, se o requerimento de arquivamento era correto. Na verdade, ele remetia, o procurador da República remete isso ao juiz federal e o juiz federal, não concordando, remete à Câmara de Coordenação e Revisão. Agora, como ficará? O próprio promotor de justiça, caso entenda que não há elementos, ele vai arquivar o inquérito. A única coisa que ele vai fazer é remeter esses autos à instância de revisão ministerial. Ainda não foi criada essa instância, mas os ministérios públicos, caso esse artigo tenha a sua eficácia, deixe de ter a sua eficácia suspensa pelo STF, os MPs terão então que redigir como funcionará essa instância de revisão. Então, o próprio Ministério Público não vai ter que mais remeter isso ao juiz. Ele próprio vai falar, não entendo que não há elementos, arquive-se e encaminhe a instância de revisão ministerial para homologação. Se essa instância do próprio Ministério Público, que pode ser ali o próprio Procurador-Geral de Justiça, ele entender que de fato o pedido do MP está correto, o pedido do promotor está correto, ele vai homologar e processo encerrado, tá? Inquérito encerrado. E aí deverá se comunicar à vítima, comunicar ao investigado e também à autoridade policial. Beleza? Agora, se o Procurador-Geral de Justiça ou a instância de revisão entender que não é caso de arquivamento, ela vai determinar que outro promotor prossiga com aquele processo, tá? Ela não pode determinar ao mesmo promotor, porque por uma questão de autonomia, beleza? Então, outro promotor vai ser designado para dar continuidade. Tá? Aqui diz ainda, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser
a respectiva lei orgânica. Então, a lei orgânica do Ministério Público é que vai ter que dizer quem será esse órgão. Se vai ser criada uma instância de revisão dentro do Ministério Público, tá? Dentro do próprio Ministério Público, ou será o próprio Procurador-Geral de Justiça, ou no âmbito federal, o próprio Procurador-Geral da República. Beleza? E a vítima, então, vai poder, caso não concordar, pedir que a instância de revisão analise esse inquérito. Então, trouxe mais poder à vítima. A vítima não tinha esse poder antes, agora sim, ela vai poder pedir a revisão desse arquivamento junto à instância do Ministério Público. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estado e município, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Então, sei lá, o município foi vítima ali de um peculato, tá? E o Ministério Público pediu arquivamento. Nesse caso, o prefeito, obviamente, através da Procuradoria Municipal, ele vai poder pedir uma revisão desse pedido de arquivamento. Então, trouxe aí uma garantia aí para que os prefeitos, governadores e até mesmo o presidente da República peçam uma revisão do arquivamento desse inquérito policial. Tá ok? Então, prosseguindo aí. Mais uma característica aí que é a dispensabilidade. Isso quer dizer que o inquérito ele é dispensável, não é indispensável. Tudo bem que talvez 98% das ações penais elas tiveram início a partir de um inquérito policial, mas poderá, em alguma situação excepcional, haver ali todos os elementos para a propositura da ação penal, então o Ministério Público não precisa necessariamente do inquérito. Então poderia alguém comparecer até o Ministério Público e levar todos os elementos ali já investigativos, sei lá, filmagens, documentos, enfim, imagens, tudo isso aí que já tivesse ali todos os elementos suficientes para a propositura de ação penal. Nesse caso, poderia então haver um processo, uma ação penal sem um inquérito. Por isso, diz-se que o inquérito ele é dispensável, apesar de que praticamente quase todas as ações penais são oriundas de alguma investigação criminal, tá? Discricionariedade na condução. Então, o delegado, a autoridade policial, ele que vai decidir como ele vai fazer as diligências. Tá? Se ele quer primeiro um laudo pericial, se ele quer ouvir uma testemunha, se ele quer representar por uma medida cautelar. Então, ele é discricionário, beleza? Então, o delegado na sua discricionariedade, vai decidir como ele vai fazer essa investigação. A autoridade policial pode conduzir a investigação da maneira que entender mais frutífera, sem necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido. Tá? Ele é sigiloso. Tá? O IP é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo, em geral por se tratar de mero procedimento investigatório, não havendo nenhum interesse que justifique o acesso liberado a qualquer do povo. Beleza? Então, o inquérito ele é sigiloso para as pessoas do povo. Para o investigado, obviamente, ele não é sigiloso, tá? E nem para o próprio delegado, ao juiz, ao promotor, enfim. Todavia, o IP não é, em regra, sigiloso em relação aos envolvidos, ofendido, indiciado e seus advogados, podendo, entretanto, ser decretado sigilo em relação a determinadas peças do inquérito, quando necessário para o sucesso da investigação. Por exemplo, pode ser vedado o acesso do advogado a partes do IP que tratem de requerimento de interceptação telefônica formulada pelo delegado ao juiz. Tá, pessoal? Então, sei lá, você está investigando e o delegado faz uma representação por uma interceptação telefônica. Vejam, se ele permitir que o advogado tenha acesso a esse pedido, ou o advogado ou mesmo o investigado saiba disso,
essa interceptação não terá nenhum sucesso. Ninguém vai falar nada, o investigado não vai se comunicar sabendo que está havendo uma interceptação telefônica. Então, nessas hipóteses, cabe ao delegado, segundo o Código de Processo Penal, manter o sigilo para que haja o sucesso na investigação. Perfeito? Temos aí a súmula vinculante 14, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, vejam, aqui o advogado tem acesso amplo aos elementos de prova já documentados. Tá? Então, se nós temos uma medida cautelar, temos um pedido de busca e apreensão ou algo que está em curso, não faz sentido que o investigado ou que o defensor tenha acesso. Se tivesse acesso a tudo, não teria sucesso na investigação e praticamente não faria mais sentido ser inquisitivo. Então, teríamos que ter então, um inquérito nos moldes do sistema acusatório. Beleza? Então, prosseguimos aí. Superado, então, a questão das características, vamos adentrar agora nas alterações promovidas, então, pelo pacote anticrime no Código de Processo Penal e, obviamente, no tocante às investigações, ao inquérito policial. Uma alteração extremamente importante, que é a citação do agente de segurança pública investigado em procedimento investigatório, tá? O que é? Esse pacote anticrime, ele trouxe, então, que o pacote anticrime incluiu, na verdade, no Código de Processo Penal, o artigo 14A. E ele diz, nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei, que é, no caso ali, o Código Penal, 7 de dezembro de 1940. O indiciado poderá constituir defensor. Tá, em regra, pessoal, quando instaura-se um inquérito, não há necessidade de citar o investigado, tá ok? Em regra, não existe isso. Agora, tratando-se de agentes de segurança públicas, ali, do artigo 144 da Constituição Federal, que a gente vai ver mais a seguir, quando houver ali o uso da força letal praticado no exercício profissional de forma consumada ou tentada, então, sei lá, policial militar ou policial civil, numa operação, ocorre ali um confronto, tá? É o que diz ali, incluindo as situações dispostas no artigo 23, que trata das excludentes de licitude, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, mesmo nessas situações, deve-se citar o agente de segurança pública antes, assim que for instaurado esse procedimento. Aí você pode perguntar, tá, mas em pessoas comuns não há isso. Isso não vai ali dificultar as investigações? Eu acredito que não, porque diferente você estar ali investigando uma corrupção, um estelionato, algum esquema em que o agente investigado ele não sabe que está sendo investigado, tá? Nesse caso aqui não. O agente, o policial, o civil, militar, federal, policial penal, enfim, que entrar numa situação ali em serviço, uso da força letal, ou seja, ele efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu uma pessoa, essa pessoa veio a óbito ou não veio a óbito, ele já sabe que vai ser investigado, tá? Então não há muito sigilo nesse caso. Ademais, quando há uma situação dessa, a Polícia Civil vai comparecer até o local, a perícia, então todos os elementos já são coletados, ele vai já saber que vai ser instaurado o inquérito. Então, o que trouxe isso aqui? Instaura-se o inquérito,
mesmo ele já tendo noção que vai ser instaurado, instaura-se o inquérito e deve citar o agente investigado, tá? Para que ele constitua defensor. Então, desde o início da investigação, ele vai ter que constituir um defensor, um advogado. Beleza, e se ele não constituir um advogado? Aí que entra o parágrafo 1º aqui que diz: o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Foi citado 48 horas, não constitui defensor, esgotado o prazo no parágrafo 1º, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Então aqui, 48 horas, foi citado, 48 horas se passou, não constituiu defensor, intima-se a instituição. Então, se ele é policial militar, intima a polícia militar. Se é policial civil, polícia penal, polícia federal, enfim, para que a instituição, então, constitua defensor. Aqui temos o parágrafo 3º dizendo o seguinte, que havendo necessidade de indicação de defensor, a defesa caberá preferencialmente à defensoria pública. Então, 48 horas, intimou-a a instituição vai dar preferência à defensoria pública. Inclusive, alguns estados já estão havendo ali a assinatura de alguns convênios para que o defensor público atue nesses casos. Tá ok? Então, 48 horas, não constituiu, intima a instituição para que no prazo de 48 horas também indique um defensor. Vejam, 48 horas para o agente de segurança investigado e depois mais 48 horas para a instituição. Aqui vai ter outros artigos, a gente não vai adentrar em todos eles, mas basicamente é isso. Nesses casos que houver, vejam pessoal, não o policial está sendo investigado por fatos ali de folga, enfim, não. Ou está sendo investigado por um abuso de autoridade, por qualquer outro fato assim, ali corrupção passiva, enfim. Nesse caso não, pessoal, é só no uso da força letal praticada no exercício profissional. Então houve ali uma intervenção tentada ou consumada, beleza? Alguém morreu ou houve uma tentativa ali, tá ok? Mesmo na hipótese que está ali bem claro que foi em legítima defesa. Mesmo nessa hipótese, deve ser nomeado, deve ser citado o agente para que ele constitua um defensor. Perfeito? Vamos prosseguir aí. As instituições dispostas no artigo 144 e 142 da Constituição Federal são as seguintes. Então, para que vocês saibam, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federais, Estaduais e Distrital. Então, os antigos agentes penitenciários hoje são as polícias penais, tá? Então, seja no âmbito federal, que era o agente penitenciário federal, hoje é policial penal federal, o agente penal, agente carcerário estadual, hoje é polícia penal estadual e distrital, se for no caso do Distrito Federal. Perfeito? Então, qualquer ação de uso da força letal praticada por algum desses agentes, deve haver a citação até 48 horas da instauração de inquérito. Beleza? Cita para que em 48 horas ele constitua defensor. No caso 142, as Forças Armadas, trata-se das Forças Armadas. Aí você fala, tá, mas mortes ali envolvendo as Forças Armadas? Somente, pessoal, as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica. Em algumas situações específicas, que é naquelas de garantia da lei, da ordem,
as polícias, as Forças Armadas trabalham fazendo policiamento ostensivo. Ocorreu aí na intervenção do Rio. Então, quando agentes das Forças Armadas, eles trabalhavam na garantia da lei e da ordem, a GLO. Então, eles atuavam como policiamento ostensivo, subia ali as favelas, enfim. Então, nessa situação, se esses policiais, se esses agentes das Forças Armadas estiverem atuando dessa forma, aí, então eles poderão também ter essa mesma garantia aí da citação, tá? Citação do agente de segurança investigado em procedimento investigatório. Perfeito? Vamos lá. Uma outra alteração aqui, pessoal, é o prazo para conclusão do inquérito policial. O parágrafo 2º do artigo 3b do Código de Processo Penal, incluído pelo pacote anticrime, diz que, se o investigado estiver preso, poderá o juiz de garantias, mediante representação da autoridade policial, prorrogar por uma única vez a duração do inquérito policial por até 15 dias. Veja, é o artigo que introduziu o juiz de garantias. Como eu disse para vocês, ele está suspenso pelo STF, tá? Ele consta lá no Código de Processo Penal, mas a sua eficácia está suspensa. Havendo aí caso essa eficácia não seja mantida caso essa suspensão seja derrubada no STF, no plenário do STF, então esse artigo volta a entrar em vigor. E o inquérito policial terá o prazo para a conclusão do inquérito, na hipótese que o réu está preso, haverá mudanças. Vejam, atualmente, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 10 dias improrrogáveis, óbvio, no âmbito estadual, tá? Então, réu estando preso, 10 dias sem prorrogação. Agora, o parágrafo 2º, ele trouxe que o juiz poderá prorrogar mediante representação da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia, poderá prorrogar por uma única vez a duração do inquérito policial por até 15 dias. Veja, isso no âmbito estadual. Nos crimes de competência da Justiça Federal, esse prazo já era de 15 dias, podendo ser prorrogável, prorrogável por até 15 dias e 30 dias para o indiciado solto. Nesse caso, também na Justiça Estadual, 30 dias indiciado solto. Então, aí você pergunta, tá, houve então uma equiparação do prazo do inquérito policial no âmbito estadual com o âmbito federal? Não, porque no âmbito federal é 15 mais 15, podendo ser prorrogado por mais 15. No âmbito estadual, não, são 10, podendo ser prorrogável por até 15 dias. Veja, então, enquanto lá pode chegar o réu estando preso a 30 dias, na estadual vai chegar ao máximo a 25 dias. Veja, então, é até 15 dias. Pode ser que o juiz entende que só mais 5 dias são suficientes. Então, pode ocorrer até 15 dias, mas o juiz pode definir prazo menor. Beleza? Então, essa é uma alteração que houve no prazo para a conclusão do inquérito. Estando em vigor esse artigo, Justiça Estadual, no âmbito estadual, as polícias civis terão 25 dias ao todo, tá? 10 dias é o que consta atualmente, mais 15 dias, podendo por até 15 dias. Não quer dizer que será os 15 dias, mas pode ser até 15 dias, totalizando em, no máximo, 25 dias. Nos crimes de competência da Justiça Federal, eu já disse, 15 para o indiciado preso, prorrogável por até 15 dias, e 30 para o indiciado solto. Lei de drogas, 30 dias para o indiciado preso e 90 dias para o indiciado solto, podendo ser duplicados em ambos os casos. Crimes contra a economia popular é bem interessante. 10 dias tanto para o indiciado preso quanto para o indiciado solto. Então, nesses crimes contra a economia popular, o prazo é bem exíguo. Beleza?
Vamos aqui mais uma alteração do pacote anticrime, o que a gente chama de cadeia de custódia. Então, o que é a tal cadeia de custódia? Cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Tá? Então, pessoal, o que é cadeia de custódia? É procedimentos, providências a ser tomadas para conservação desse indício desse vestígio. Então, sei lá, encontra-se ali a roupa, uma vestes, onde há sangue, e essa roupa ela não pertence à própria vítima, ou ali você pode talvez tenha material genético do autor desse delito. Então você coleta esse material lá, você vai ter que conservar ele de uma forma que não haja contaminação, que não se perca. Então não pode pegar esse material genético ali e misturar com outros, tá? Porque pode haver uma contaminação da prova. Então, cadeia de custódia é um procedimento que, em tese, já era seguido, mas agora a lei trouxe tudo o que deve ser feito, o passo a passo para a preservação dos elementos, dos vestígios. Beleza? Então, parece não haver dúvidas de que o tema provas é um dos pilares fundantes de todo o processo penal. A prova objetiva, a reconstrução cognitiva dos fatos ocorridos, porquanto pretende tornar conhecido por quem desconhece o que ocorreu. Além de tal função cognitiva, intelectual, possui a primordial função persuasiva, na medida em que se destina ao convencimento do julgador. Então, pessoal, é isso aí. Então, é uma cadeia de elementos, de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. Então, vai estar lá, projétil de arma de fogo coletado no dia tal, próximo ao corpo da vítima. Depois, esse projétil foi levado para o Instituto de Criminalística, onde a balística analisou esse projétil. Depois foi feita uma comparação, obviamente estou dando um exemplo, pessoal. Foi feita uma comparação com uma arma de fogo também apreendida no local ou na casa do investigado, e houve um confronto e verificou-se que é compatível, ou seja, o projétil que foi encontrado no corpo da vítima era compatível com a arma de fogo apreendida na residência do suspeito. Beleza? Isso é uma prova, e uma prova cabal, uma prova excelente. Perfeito? Então aí temos o artigo 158A. Ele diz: o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais no quais seja detectada a existência. O agente público que reconheceu o elemento como de potencial produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Beleza? Seguimos aqui. Então, falando ainda sobre a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: reconhecimento, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial; isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas. Esse isolamento ele é feito já ali, quando se chega no local de crime. Então, a polícia militar normalmente é a primeira a chegar, ela vai fazer o isolamento, para que depois a polícia civil, o delegado, chegue junto com os peritos e possa dar início à investigação. A perícia vai fazer a coleta de todos esses materiais e vai fazer o armazenamento, tá? Normalmente, pessoal, isso aqui é feito pelo centro de perícia, perfeito? Então, os peritos é que devem seguir todos os procedimentos, mas nada impede que os demais agentes ali façam siga esses procedimentos para não haver ali contaminação das provas. Perfeito? Então tá aí. Depois dê uma olhadinha nos artigos
158A, 158B, aí vai até o F, tá? Agora, vamos falar aqui sobre duas alterações da Lei de Abuso de Autoridade, que também é importante no tema inquérito policial. A Lei de Abuso de Autoridade, ela entrou em vigor trazendo duas novas figuras incriminadoras que se aplicam ao tema inquérito policial. A primeira consiste em requisitar e instaurar procedimento investigatório de infração penal com a falta de qualquer indício. Então, artigo 27 diz: requisitar a instauração, ou seja, feito pelo membro do Ministério Público, ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração penal, pena de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Tá? Sublinhe-se, desde logo, que não basta o dolo de praticar conduta típica de abuso, sendo preciso o animus abutendi. O agente público deve agir com a finalidade específica. Elemento subjetivo especial de, alternativamente, é o que diz o artigo 1º, parágrafo 1º, qualquer ideia, então, do agente público nesse caso. Ele quer prejudicar alguém, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então, é alguém que ali requisita a instauração de um inquérito ou instaura-se um procedimento investigatório ou administrativo. Óbvio, no âmbito do inquérito policial, instaura um procedimento investigatório, tá? Com a ideia, com a finalidade, o dolo específico de prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, ali, alguém que não gosta, sei lá, esse cara é um inimigo meu, eu vou instaurar um inquérito, mesmo sem ter elementos ali concretos, eu vou instaurar um inquérito apenas para prejudicá-lo, para que ele seja investigado por algo, tá? Então, assim, não pode ser, não é porque se investigou alguém e no final não conseguiu elementos suficientes de autoria ou de materialidade que houve o crime de abuso de autoridade, tá? Então, o crime só haverá se esse inquérito for apenas com o intuito de prejudicar. Sei lá, ocorre ali perto de uma campanha política, alguém consegue, através de um meio ali, convencer uma autoridade pública a instaurar um inquérito apenas para que noticie que aquela pessoa está sendo investigada, ou seja, com a ideia de prejudicar, ou esse delegado quer se beneficiar com esse inquérito, ou por mero capricho, não, eu vou investigar porque eu não gosto de que ninguém diga que eu não estou investigando, então eu vou investigar e vou pegar esse aqui como bode expiatório, pegar esse aqui para Cristo, tá? Então não pode. Nesse caso, sim, haveria a conduta ali de o abuso de autoridade. Beleza? Vamos aí para mais um delito aí trazido pela Lei de Abuso de Autoridade. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Então, pessoal, é bem parecido também, mas tem algumas diferenças. Por sua vez, o artigo 30 da nova Lei de Abuso de Autoridade incriminou a seguinte conduta: dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, temos dois núcleos do tipo, sendo o primeiro, dar início, onde deve ser entendido como, por onde começa, inicia, origina. No que se diz respeito ao verbo proceder, já presume prosseguimento ou andamento de algo. Então, configura o delito, tanto iniciar como dar continuidade sem a menor justa causa. Aqui, o que é justa causa, pessoal? Podem ser vários fatores.
de um fato que está prescrito, tá? Ou instaurar quando não há elementos mínimos ali de indícios de autoria ou materialidade, beleza? Ou quando se sabe que a pessoa é inocente, tá? Tem que ter elementos ali que demonstrem cabalmente que aquela pessoa é inocente, mesmo assim dá início a uma investigação, a uma persecução penal, ou prossegue com uma persecução penal. Então, sei lá, o delegado está ali investigando e durante a investigação ele recebe uma prova ali, uma imagem, um áudio, algo que demonstra cabalmente que aquela pessoa é inocente. E o delegado, mesmo assim, ele prossegue com a investigação, tá? Só com o intuito ali, por capricho mesmo. Então, não há, o delegado é o primeiro garantidor de direitos. Então, percebeu que aquela pessoa é inocente, encerra-se a investigação, remete ao Ministério Público, tá ok? Ausente justa causa ou contra quem se sabe inocente são filtros que o legislador entendeu por bem dotar de garantias os investigados para se evitar persecuções fadadas ao fracasso, que geram custas ao erário, podendo refletir negativamente na vida das pessoas. Então, não faz sentido você dar continuidade a algo que está fadado ao fracasso, ou quando se sabe que a pessoa é inocente. Beleza? Então, aqui para concluirmos, pessoal, nessa esteira, o fato de um inquérito policial não poder ser instaurado sem indícios mínimos não significa que o estado de investigação ficará de mãos atadas e que a persecução penal estará morta. A lei processual prevê um mecanismo de investigação preliminar com o objetivo de se tentar atingir tais elementos básicos de convicção, exigindo que o inquérito seja instaurado após verificada a procedência das informações, na dicção dos tribunais superiores. Então, o que isso quer dizer? O que nós temos hoje é a chamada verificação de procedência de informações, VIP, VPI. Então, sei lá, a autoridade policial recebe a notícia de que está havendo ali a prática de crimes contra a administração pública, tá? Ele vai determinar, então, a verificação de procedência de informações. Pode, por exemplo, conversar com pessoas, testemunhas, informalmente, para verificar se tem algum indício disto. Sei lá, dá um exemplo esdrúxulo, alguém vai até a delegacia e diz, tem numa certa residência, tem uma mulher que ela está sendo vítima de violência doméstica, de cárcere privado, enfim. O delegado não vai, eu já sei o nome do investigado, instaura esse inquérito e já consta o nome do investigado. Não, ele vai determinar que a equipe de investigação dos investigadores vá até o local, vá até aquela residência e vá lá naquela residência, converse com a vítima, dá uma olhada na casa, verifica se há alguns sinais ali de que ela realmente está sendo vítima, converse com os vizinhos, enfim. Aí vai até a residência, conversa com a vítima, ela fala, não, meu marido tem um relacionamento ótimo, nunca houve isso, não tem nenhum sinal ali de que de fato foi violentada. Conversa com os vizinhos, eles falam, não, o casal aí tem um relacionamento ótimo. Veja, então, a partir da VPI, verificou que a informação não procedia. Então, denúncias anônimas, a notícia crime, que é chamada inqualificada, que é a denúncia anônima, tá? Ela não procede. Alguém diz, faz uma denúncia, mas não procede. A ideia era apenas prejudicar. Então, a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa denúncia, nessa notícia crime, são materialmente verdadeiros, para só então iniciar as investigações. A instauração de VPI, verificação de procedência das informações, não constitui constrangimento ilegal, eis que tem por escopo investigar a origem de delácio crimes anônimo, antes de dar causa à abertura de inquérito policial. Beleza, pessoal? Então, essas são as alterações que eu verifiquei,
que tanto a lei de abuso de autoridade quanto o pacote anticrime trouxe a investigação criminal ao tema inquérito policial. Então, curtam aí, se inscrevem no canal. Eu vou fazer outros vídeos falando aí sobre o tema inquérito policial. Vou trazer um vídeo completo do inquérito policial, começando das características, prazo, forma de instauração, prisões em flagrante delito, tá? E aí, se vocês estiverem inscritos, vocês vão receber notificação aí desse vídeo, tá bom? Até a próxima e até o próximo vídeo, tá, pessoal?